bem com vocês? Vamos hoje falar sobre a história da Kabbalah. Esse é um dos pontos principais que sempre estou respondendo na página Luz da Kabbalah. Pessoas que querem estudar a Kabbalah, iniciar uma transformação através da Kabbalah, refinar a alma através da Kabbalah, buscar a iluminação através da Kabbalah, o autoconhecimento. E as perguntas são essas: por onde começar? Que livros? Que obras? Como eu posso? Qual o caminho para chegar a estudar a Kabbalah e ser um cabalista? Um dos primeiros pontos é conhecer a história da Kabbalah dentro do judaísmo. Existem vários tipos de Kabbalah: Kabbalah hermética, Kabbalah maçônica, Kabbalah teosófica e por aí vai. Para que você tenha acesso e conhecimento mais tranquilo dessas outras Kabbalah, desses tipos de Kabbalah, a Kabbalah judaica seria o caminho primário, o caminho que você deve iniciar. Porque, segundo toda a história, a Kabbalah provém do judaísmo, do contexto judaico, vem da Torá. Então, como vem da Torá, nós vamos tentar explicar um pouco sobre algumas bases estruturativas da Kabbalah dentro da Torá, tá certo? Toda estrutura de conhecimento cabalístico nasce de interpretações baseadas na Torá. Existem duas Torot, ou seja, duas leis, duas instruções. Existe a Torá escrita, que consiste em os livros de Bereshit, Êxodo, Levíticos e Números e Deuteronômio. São os 5 livros da Torá. Segundo a tradição oral, segundo a tradição escrita, segundo a própria Torá, Moshe recebeu no Monte Sinai. Então, esses livros são o que é estudado todos os Shabat nas sinagogas, porção por porção a cada Shabat. E nelas existem textos muito complicados de se entender. Os mandamentos não estão muito claros como cumprir, certo? Existem 613 mandamentos, alguns positivos e alguns negativos, ou seja, faça e não faça. Daí surge uma segunda lei, chamada a lei oral, ou seja, criada para explicar a lei escrita. Temos também o Midrash, que faz parte de toda uma gama de livros judaicos. O ditado que a gente conhece muito, que o povo judeu é o povo do livro. Isso sem nenhuma invenção, isso é uma verdade absoluta. O povo judeu é o povo do livro. Então, instruções sobre a Torá tem muito nos seus livros. O Talmud é um arsenal de livros infinitos, praticamente, de explicações, mais explicações de rabinos e mais rabinos sobre a Torá. Isso é maravilhoso, tá certo? Então, nós temos duas Torá. Nós temos a Torá escrita, que é chamado de Pentateuco em grego, lei no contexto, vamos dizer assim, evangélico bíblico, e no meio judaico chamado de Torá, simplesmente instrução. Como chegar até o Criador, como lidar com o ego, como lidar com os problemas que nos assolam, partindo de nós mesmos, nosso Yetzer Hará e Yetzer Tov, a inclinação para o mal, a inclinação para o bem, a Torá vai nos ensinar, tá certo? Então, como chegamos a Kabbalah através dessas interpretações? Segundo a tradição, é falado que o primeiro cabalista foi Adão, simplesmente Adão, certo? Quando ele comeu do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele foi tirado do paraíso, colocado para fora. Daí então, ele começou a sofrer, entrar em choque, não aceitar aquela realidade, e ficou um pouco desnorteado, e aí apareceu para ele um livro, apareceu para ele um homem, pelo nome de Raziel, ou seja, um anjo, um malach, um mensageiro, com um livro chamado Raziel, o livro do segredo, que nesse livro continha instruções para que ele voltasse para o Éden, entrar no Éden outra vez, ele e a Eva. Então, praticamente, isso deu início à Kabbalah. Segundo a tradição judaica, a Kabbalah foi implantada
na consciência de Adão. Daí então, ele procurou aceitar e trabalhar, ou receber e aceitar a situação pela qual estava agora fazendo parte, em um novo contexto. Em um lugar de muita luz, muita plenitude, ele foi tirado disso, foi colocado onde não tinha plenitude e não muita luz, e ele teve que trabalhar tudo isso pelos seus próprios esforços e tentar voltar para o Éden. Essa é a primeira noção de como começou a Cabala e faz parte da história da Cabala. A outra, nós vamos ver que dentro dessa Torá existe 4 níveis de interpretação. Existe uma palavra que cai bem para a gente falar sobre isso, tá certo? Então, Abraão também foi um grande cabalista, quando ele recebeu a ordem, né? Lech lecha, sai de ti, né? Vai por ti, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, certo? Ele já teve ali, vamos dizer assim, um insight, uma consciência cabalista de entender que só existe um poder, só existe um Elohim. Onde ele estava, um dos caldeus, era o panteão da idolatria naquela época. Segundo o Midrash, segundo o Talmud, seu pai era fabricante de ídolos. Então, ele vivia em meio, envolto em toda idolatria. E ali ele sozinho descobre que ali existe uma única consciência, um único Elohim, um único poder. E dali ele recebe a ordem para sair. Profundamente, a palavra Lech Lecha, mais interpretada misticamente, significa sai por ti, sai para ti, vai para ti mesmo. Então, depois falamos sobre isso um pouco mais aprofundado, mas agora, continuando. Ele foi o segundo cabalista. Então, uma segunda interpretação fala sobre a questão da história de Abraão, ou Avraham, certo? Então, a palavra pomar, a qual eu falei, ela vem, pomar não, a palavra pardês, né? A palavra pardês, que significa pomar. As 4 letras hebraicas que formam o acrônimo pardês são as iniciais de 4 palavras que são chamadas e estudadas dentro da própria Torá escrita. A primeira palavra é chamada Pishat, ou seja, quando lemos a Torá, entendemos tudo literalmente, sentido simples, literário, onde pedra é pedra e pau é pau. Ali está, sem nenhuma interpretação, está como está no texto. É a primeira interpretação nítida da sabedoria dentro da Torá, que vamos depois ter acesso à palavra remes, né? Ou seja, alusão ao que faz menção ao texto, ou seja, um segundo nível de interpretação, certo? A terceira, drash, está ligada ao estudo profundo. Interpretação homilética. É um terceiro nível mais aprofundado dentro da Torá. O segundo, ou seja, o 4º nível, é chamado de sod, tá certo? Interpretação mística. Isso significa que o texto escrito possui várias camadas de explicação. Então aí nasce a palavra sod, ou seja, segredo. Estudo aprofundado de toda a Torá. Então, isso você não vai ter isso em livros de uma cabala que não seja judaica. Qual o meu conselho? Que você consiga obras judaicas. Primeiro, tenha acesso a uma Torá. Hoje a Torá está muito fácil de ser comprada em qualquer livraria, em qualquer site, pela internet. Você pode ter uma Torá. Lá você vai ter isso que eu falei agora esclarecidamente sobre os níveis da Torá. Você pode ter acesso a livros da livraria Sefer. O primeiro que eu começo a indicar é um livro chamado As 3 Dimensões da Kabbalah. Também os livros do rabino Joseph Salton tem na faixa de uns 7 a 8 livros. Começa pelo básico, como As Chaves do Universo, certo? Tem o Despertar da Consciência, tem a Árvore da Vida, Haggadah de Peça, tem o Portal da Reencarnação, e aí vai. Então, ele lançou agora sobre reencarnação, um título mais novo. Então, assim, são esses livros que eu indico
para as pessoas começarem a estudar a sabedoria da Kabbalah. Também existe um entendimento de que a Kabbalah ela foi criada ou foi tido como método para explicar as complicações que existe nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, do livro de Bereshit. E depois para explicar a carruagem de Ezequiel, algo muito enigmático. Então surgem várias ideias em vários contextos de explicar como a história da Kabbalah, como a Kabbalah foi desenvolvida dentro do judaísmo. A minha dica é que você possa ler de tudo sobre a Kabbalah, mas para que você possa ler de tudo, ter um poder, assimilar alguma coisa, comece pelo judaísmo, comece pela Torá, comece a ter dicas de pessoas na internet. Hoje em dia temos vários rabinos, todos os dias nós temos rabinos com vídeos pequenos de 5, 3, 4 minutos, falando sobre a porção da Torá, falando sobre insights cabalista. Eu sigo muitos dele, aprendo muito com eles. Então assim, a Kabbalah tem essa magia de explicar aquilo que a religião não explica, aquilo que os dogmas impedem de evoluir e buscar algo mais espiritual, algo mais além do que está na superfície, ou seja, estudar as entrelinhas, e as entrelinhas das entrelinhas você vai entender de que a Kabbalah é uma sabedoria que pode te dar resposta para praticamente tudo que você possa perguntar sobre o universo, sobre Deus, sobre a alma, sobre a sua consciência, de onde você veio, qual a sua missão aqui, qual o seu trabalho, qual a sua correção, qual o seu tikkun, qual a sua missão. A Kabbalah tem essas armas, tem essas ferramentas para que a gente tome consciência de que o Eterno é um. E se tiver outro poder, foi a gente que criou. Então, explicar sobre crenças, sobre ego, sobre o mal, sobre o bem, tudo a Kabbalah vai tentar explicar de modo muito natural. A Kabbalah não é uma religião, a Kabbalah é uma filosofia, mas também não é uma filosofia nesse contexto de não praticar, somente filosofar o que é aquilo, o que não é, o que é. Não, a Kabbalah é uma filosofia que você pode pegar os pontos e praticar no seu dia a dia. Como não ser reativo, como não ser vingativo, como aceitar aquilo que tem para ser trabalhado. Uma das coisas que eu acho lindo na Kabbalah, a palavra Kabbalah quer dizer recebimento e aceitação. Uma das coisas que a nossa alma, quando é dominada pelo ego, ela não tem essa facilidade de fazer isso. Quando estamos estudando a Kabbalah, vemos de que isso tem que ser feito, o bem maior a ser desenvolvido está em nós. Então, praticamente, a Kabbalah é uma sabedoria antes das religiões, antes do próprio judaísmo. Então, assim, esse vídeo fica a dica. Procure estudar a Kabbalah com paciência, com muita atenção nos textos. Vai haver muitos nomes esquisitos que a gente não entende no princípio. Eu tive dificuldade, mas hoje em dia, por tentar, por bater, por estar sempre lendo, aprender um pouco de hebraico, procurar dicas com o rabino de alguns termos que a gente não conhece, e devagarzinho você vai entendendo o universo cabalístico. A Kabbalah vai sabendo para você, você vai sabendo para o universo, para a Kabbalah, e você se torna uma pessoa totalmente mais leve, mais suave, fora dessa dificuldade que a gente tem de aceitar o mal e o bem, não saber de onde vem tudo isso. Então, fica a dica para vocês que querem estudar a Kabbalah. Dá um like no vídeo, acessa a página Luz da Kabbalah, curte, compartilha, aciona o sininho para quando sair mais vídeo. Então, fica a dica. Vamos estudar com decência e ordem tudo que nos der. E faz parte da Kabbalah receber e aceitar, certo? Então, muita paz para vocês, muita luz. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Amém.